Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, eu resolvi compartilhar com vocês um entendimento que é muito disseminado no mundo espiritualista e que ajuda a muitas pessoas e também me ajudou a eu diminuir o meu julgamento perante os outros e também perante os meus erros, perante quem eu fui no passado. A gente sabe que a gente tem um hábito muito ferrenho de julgar, de que às vezes pode ser um incrível desafio a gente conseguir retirar esse hábito, mudar esse hábito na nossa vida. Mas com certeza, um dos grandes entendimentos que me ajudaram a diminuir um tanto o julgamento que eu exercia perante as outras pessoas, ou então o julgamento que eu exercia perante a mim mesmo, aos meus próprios erros, esse grande entendimento, ensinamento que eu aprendi foi entender sobre os níveis de consciência. Muito se fala sobre nível de consciência, eu mesmo acabei abordando esse termo algumas vezes em alguns vídeos meus, porque é um termo que é bem popular no mundo espiritualista ou no mundo esotérico, por exemplo. Porém, para algumas pessoas, esse termo pode soar um pouco vago demais. E eu resolvi falar mais sobre esse termo em si, sobre esse entendimento, porque às vezes o que é óbvio para muitos de nós, para outras pessoas não é. Pode acabar sendo um assunto muito complexo, né? Mas o que seria, então, de fato, esses níveis de consciência? Se a gente for pegar a palavra, né, níveis seriam nivelamentos, né, graus, a gente poderia até chamar de graus de consciência, né? É uma forma de você categorizar de certa forma algo, né? Quando você fala de níveis ou quando você fala de graus, é uma forma de você definir, categorizar alguma coisa, né? E quando a gente fala de consciência, a gente está falando de o quão de consciência aquele ser tem, né? E o que seria essa consciência? Seria muito mais que o conhecimento, né? Porque o conhecimento é uma coisa muitas vezes que é nos dada de fora para dentro. Então a gente lê um livro, a gente faz um curso, a gente vê um vídeo, esse conhecimento vem de fora para dentro, a gente recebe do mundo, a gente recebe das pessoas, a gente recebe de algo externo, né? Quando a gente fala de consciência, isso é, na verdade, um entendimento, é mais do que um conhecimento, é algo que vem, sim, através de um conhecimento, às vezes. Então, é algum conhecimento de algo que você teve, mas esse conhecimento, ele trouxe a consciência sobre algo. Então, muitas vezes, a gente vai assistir um vídeo, a gente vai fazer um curso, a gente vai estudar sobre alguma coisa, e além da gente ter um conhecimento ali, no momento que a gente se depara com uma tal informação, aquilo pode, de alguma forma, criar reflexões internas dentro da gente e fazer com que a gente se entenda um pouco mais e tenha um entendimento, uma sabedoria sobre nós e sobre as coisas à volta da gente, sobre a vida, né? Então, quando a gente fala de consciência, é uma coisa que vai além do conhecimento. Ela pode vir, sim, através do conhecimento, só que é algo muito mais profundo do que um simples conhecimento teórico, como uma simples memorização. Ela é o entendimento de fato, é você entender a verdade sobre algo, é você realmente sentir algo como verdade. Isso é uma consciência, né? Quando a gente fala do nível de consciência das pessoas, a gente está falando de o quão aquele ser
tem de consciência de si mesmo, tanto em relação a quem ele é como pessoa física, quanto ele tem em relação à sua alma, seu espírito e à sua essência. Por isso que esse termo é usado no mundo espiritualista. Por quê? Porque essa consciência é você ter de fato esse entendimento de quem é você de forma holística, ou seja, englobando a parte física, a parte mental, a parte emocional, astral, né, a parte do espírito. Então, ela engloba tudo isso. Essa é a consciência, porque na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de se conectar, de ficar consciente, né? Quando Osho, por exemplo, falava muitas vezes de estar consciente, ele falava muito da gente lembrar que a gente já é uma consciência, que a gente não é só os pensamentos, que a gente não é só o nosso ego. Então ele lembrava muita gente de ser consciente. E ser consciente é ser o quê? É ter consciência de que nós somos uma consciência, né? É ter esse entendimento da profundidade de quem nós somos. É entender que nós não somos só os nossos pensamentinhos aqui, que a gente não é só a nossa personalidade, o nosso eguinho, o nosso nome, o nosso cargo, né, o nosso papel na sociedade, que a gente tem algo de muito mais profundo dentro de nós. Estar consciente é ter esse entendimento, é você vestir a sua consciência, vestir digamos assim, em analogia, seria você vestir o personagem, né? De ser você mesmo, de ser a sua essência, né? Então, mas por que esse entendimento de nível de consciência ajuda a gente a não julgar tanto? Porque a gente entende que todas as pessoas do mundo, ou seres, ou animais, ou qualquer coisa, qualquer ser, né, senciente, qualquer ser que tenha algum certo tipo de consciência, ele tem um grau, um nível de onde vai o entendimento dele sobre as coisas e sobre ele mesmo. Então a gente olha, por exemplo, para uma pessoa e essa pessoa, ela tem um nível de consciência, ela tem um grau de entendimento sobre as coisas. E esse grau de entendimento pode ser acerca de coisas muito específicas, né? Essa pessoa, ela pode ter um conhecimento muito bom em computação, por exemplo, mas talvez essa pessoa ela não tenha tanto entendimento sobre, por exemplo, botânica. Então, eu poderia pegar outra pessoa que teria muito entendimento de botânica, enquanto em computação ela poderia ser uma completa leiga. A gente poderia pegar pessoas que têm um grande entendimento sobre as ciências exatas, enquanto outras a gente teria um entendimento das ciências mais abstratas, das ciências humanas, por exemplo. Então, por que traz esse não julgamento, entender o nível de consciência? É entender que todos nós estamos em fase de aprendizado e que a pessoa ela só consegue trazer entendimento sobre algo de que ela está preparada e que ela muitas vezes só vai ver as coisas à luz do seu nível de consciência. Então vamos pensar, se existe uma pessoa que ela tem um estilo muito primitivo de ver a vida, que ela olha para tudo sempre da forma de caça, de sobrevivência, de poder, de fama, de status, tudo na vida daquela pessoa vai ser um espelho da forma, tudo que ela vê nas coisas, o nível de consciência vai contaminar a visão dela. Então ela pode olhar para as pessoas e pode não achar sentido em fazer o bem, ela pode olhar para o mundo e achar que Deus não existe, ou ela pode olhar para o mundo e achar que o mundo é dos espertos, enfim. Ela vê a vida através do seu nível de consciência. Então, o tempo todo, a gente vê a vida segundo o nosso nível de consciência. E esse nível de consciência,
ele não é estático, ele é evolutivo. A gente expande a nossa consciência. Então, a consciência que o David tinha anos atrás é diferente da consciência que o David que eu tenho hoje em dia. Por quê? Porque eu abri minha percepção para mais coisas, eu aprendi mais coisas, eu adquiri um entendimento sobre algumas coisas. Então, cada vez mais o nosso nível de consciência só expande, ele não subtrai, ele não diminui, ele só expande, porque a gente sempre está tendo um entendimento ao longo da vida sobre mais coisas. E quando a gente começa a entender que as pessoas só conseguem ver o que o nível de consciência delas permite, a gente para de julgar aquele ser, aquele espírito, aquela pessoa. Porque a gente pode até não gostar muito da atitude dela, a gente até poderia não fazer a mesma coisa do jeito que ela faz. Só que a gente entende que a única forma de realmente ela fazer diferente seria ela aprender que aquilo é errado, ou seria ela ganhar mais consciência, que no atual nível que aquela pessoa está, aquele é o melhor que ela pode fazer. E quando a gente fala do nosso eu do passado, a gente entende que o que a gente podia fazer ou ver, as oportunidades, os estilos de ação que a gente poderia tomar, que a gente só conseguia perceber aquilo que o nosso nível de consciência conseguia abranger. Então, às vezes, hoje em dia, a gente olhando para uma situação do nosso passado, a gente poderia pensar, mas eu podia muito bem não ter feito isso e ter feito uma outra coisa. Só que naquele momento passado, o nosso nível de consciência era diferente, o nosso nível de entendimento era diferente. Então, pelo nosso nível de consciência ser mais limitado naquela época, a gente não conseguia alcançar algumas percepções. Então, o que para nós hoje pode ser muito óbvio, para o nosso eu do passado pode ser algo que nem é apalpável, pode ser algo inalcançável. Então, quando a gente começa a entender que as pessoas veem as oportunidades de atitude, que as pessoas veem a forma como elas podem lidar em tais momentos, quando a gente percebe que as crenças de uma pessoa em relação à vida, em relação aos outros, tudo isso depende do nível de consciência que aquele ser tem, a gente para de julgar. Porque a gente entende que não é porque aquela pessoa é ruim, não é porque aquela pessoa é pior, que ela não é porque, tipo assim, ela conseguiria fazer algo diferente. Ela não conseguiria, porque o nível dela não permite. A gente pega duas pessoas, uma que vê perfeitamente e uma que tem miopia, né? A gente não pode culpar a pessoa que tem miopia dela não conseguir ver muito longe, ver a muitos quilômetros para frente, porque está fora da capacidade dela. Da mesma forma, quando a gente fala de nível de consciência, é também as percepções que aquele ser consegue alcançar. Isso é a consciência de um tal ser é muito rasteira, é muito primitiva, muito provavelmente ele não vai conseguir pensar em coisas muito mirabolantes, ou talvez coisas que sejam óbvias pra gente, não vai ser para essas pessoas. E a gente vai entendendo que cada pessoa tem um nível de consciência que abrange inúmeros entendimentos sobre várias coisas. Enquanto eu posso ter mais entendimento sobre uma área específica, eu posso aprender com outra pessoa que tem mais consciência sobre um outro assunto. Então, de uma certa forma, a gente entende o como que nós precisamos uns dos outros, porque a gente entende que aquilo que talvez para mim ainda não esteja totalmente lapidado, o outro pode me passar esse entendimento
porque o outro, mesmo que em alguns assuntos ele não saiba tanto quanto eu, isso não significa que sobre aquele assunto ele não possa saber mais do que eu. Ao contrário, ele pode muito sim saber mais do que eu. E assim eu aprendo sobre uma área com ele e eu ensino aquela que eu tenho mais consciência. A gente entende que somente através das experiências que esse espírito, essa pessoa passa durante a vida, que é onde ele vai ganhando essa consciência. E somente tendo uma consciência elevada, mais expandida, é que a gente consegue criar novas percepções. Então não adianta a gente julgar pessoas, falar que pessoas poderiam agir diferente da forma que agiram, porque infelizmente elas estão num nível de consciência onde elas não conseguem alcançar outros tipos de percepções. Isso não significa que é a gente passar a mão na cabeça das pessoas, que é a gente passar pano, que é a gente se predispor a ficar em vínculos tóxicos, a ficar em relações afetivas problemáticas com pretexto de que é o nível de consciência da pessoa. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando que você deve se submeter a um vínculo tóxico com a desculpa de que é o nível de consciência daquela pessoa. O que você tem que entender é que você não tem o direito de julgamento, porque assim como ela pode ter um nível de consciência baixo sobre moral, talvez, ou sobre muitos outros aspectos, você, muito provavelmente, tem muitas áreas onde sua consciência é primitiva, é rasteira. Então, nós não temos o direito de julgar outras pessoas. E isso faz a gente entender também quando a gente não pode esperar flores de pessoas, quando a gente não pode esperar o bem de alguém que é mal, né? Isso traz esse entendimento da gente. Porque quando a gente olhar para uma pessoa, entender que naquele nível de consciência, a menos que ela experiencie algo diferente, que expanda a consciência dela, que aquela pessoa só pode dar aquilo, a gente para de ficar criando expectativa e a gente para de ficar esperando algo maior do que aquela pessoa pode dar. A gente começa a entender que a pessoa ela só pode dar aquilo que ela tem, porque ela só dá aquilo que o nível de consciência dela permite. Então, olha como traz uma grande sabedoria esse ensinamento de níveis de consciência. Quando a gente começa a entender que as nossas percepções, a nossa visão, as nossas crenças perante a vida são correspondentes ao nosso nível de consciência. E à medida que a gente vai vivendo experiências na nossa vida, à medida que a gente vai meditando, vai buscando o autoconhecimento, a gente vai expandindo a nossa consciência. E à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai alcançando percepções novas. E a gente vai tendo um entendimento muito maior sobre várias coisas. Porque pela nossa predisposição em aprender, pela nossa predisposição em querer evoluir, por mérito a gente acaba recebendo inúmeros entendimentos sobre as coisas que talvez algumas pessoas não conseguem ainda palpar. Então é necessário que a gente entenda que cada um de nós está num nível de consciência e que cada um de nós percebe as coisas de um jeito diferente. Que isso não tem nada a ver com ensino, com estudo, com faculdade, com graduação, que não é porque eu me graduei em arquitetura e meu amigo se graduou em arquitetura também, que a gente tem o mesmo nível de consciência. Em algumas coisas o nosso entendimento pode ser sim semelhante, mas sempre todas as pessoas vão ter algo, uma visão diferente sobre algo, vão ter uma forma de ver a vida diferente, vão ter um nível de consciência diferente. A gente precisa começar a entender isso para começar a procurar pessoas afins que tenham o mesmo nível de consciência aproximado do nosso, para a gente parar de viver relações tóxicas, relações inviáveis, que dali não sai nada de bom, ali só sai miséria, só sai
toxicidade, só sai briga, só sai conflito, e a gente começar a procurar relações com pessoas que vão ter um nível de consciência de nos acolher, de nos respeitar e de poder viver uma relação saudável. E também, da mesma forma, a gente vai parar de julgar as pessoas e parar de julgar a nós do passado por um erro que cometemos. Porque a gente sabe que a gente só conseguia perceber aquilo que era possível, aquilo que condizia com o nosso nível de consciência. E agora, se agora a gente consegue ver de forma diferente, se agora a gente vê alternativas e oportunidades diferentes de como a gente poderia ter agido em determinado momento, é porque hoje o nosso nível de consciência é diferente, é mais expandido do que o nosso nível de consciência era naquela época. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui, ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.